Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje ao meu canal Giovana Guido. Para quem não sabe, algumas semanas eu fiz o meu primeiro cruzeiro. Coloquei alguns vlogs, depois deem uma olhada se você ainda não assistiu. Foi uma viagem maravilhosa, eu super recomendo, caso você nunca tenha feito. É uma experiência única, vale super a pena. Bom, como eu queria tirar algumas fotos de biquíni, de maiô, porque a gente foi pra praia, né? Eu resolvi usar algumas estratégias para secar alguns quilinhos 3 semanas antes da viagem. Que fique bem claro que eu não tenho excesso de peso, não é questão de, você tá obcecada, muita gente pode pensar isso, né? Mas não, é questão de, nos últimos anos eu tenho trabalhado para aumentar a massa muscular, então é normal ter um pouquinho mais de retenção, ter uma gordurinha aqui, ali, uma celulitezinha, é normal. Então, como eu queria ficar melhor nas fotos, né? Inclusive eu postei várias fotos no meu Face, no meu Instagram, depois vocês olhem lá, Giovana Guido. Eu queria dar aquela secadinha. Então eu mudei algumas estratégias na minha dieta, nos meus treinos, vou contar aqui pra vocês hoje. Lembrando que eu emagreci 3 quilos, tirei essa retenção. Eu não medi exatamente, não fiz avaliação física, porém eu quis que fosse só um pouquinho para que não afetasse a minha massa muscular. Eu poderia ter secado mais? Sim. Se eu tivesse sido mais radical, eu poderia ter perdido uns 4 ou 5 quilos. Porém, eu quis perder um pouco menos, mas manter a minha massa muscular, que meu objetivo é a massa muscular. Então que fique bem claro, se você quer emagrecer sem perder sua massa muscular, vá devagar, sem ansiedade, sem pressa, faça coisas pouco a pouco, não tem problema se o resultado demora um pouco mais. O importante é manter sua massa muscular. E se você gosta de vídeos como esse, onde eu conto minhas experiências, eu conto o que eu faço para atingir um certo objetivo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, porque eu tenho postado muitas coisas. Essa é a playlist Como Eu Consegui. Tem outros vídeos, se você quiser dar uma olhada também. Então vamos para o tema de hoje. Então vamos começar pela semana 1. Primeiro de tudo, eu comecei a reduzir gradativamente minha ingestão de carboidratos. Eu já não consumo muito carboidrato durante a semana, eu sigo uma dieta meio que low carb. Durante a semana e de final de semana eu consumo mais carboidratos. Porém, até mesmo durante a semana, eu reduzi pouco a pouco minhas porções de aveia, batata doce, fruta, alguns poucos carboidratos que eu consumo, eu comecei a reduzir a porção pela metade. Só de você reduzir a porção pela metade, já começa a dar uma diferençazinha no corpo. Além disso, eu incluí algumas caminhadas, umas 2 ou 3 vezes por semana, nessa semana 1, eu fiz algumas caminhadas após o treino. Mas eu não fiz logo em seguida, porque senão ia ficar um tempo muito grande de treino e aumenta a chance de catabolismo. Então o que eu fazia? Eu fazia meu treino de musculação, terminei o treino, já tomava um shake de proteína em pó com água logo em seguida do treino. Aí esperava umas 2 horas para digerir um pouco aquela proteína e ia fazer uma caminhadinha, nada muito intenso, nada muito forte, não era corrida, era só uma caminhada aqui pelo parque. Meu marido e eu, a gente andou, dava umas 2 voltas aqui no estádio que tem perto de casa, só pra começar a mobilizar um pouquinho mais de gordura. E o que eu fiz também foi aumentar um pouquinho minha ingestão de proteína. Nada em excesso, porque excesso de proteína, muita proteína também pode brecar o seu emagrecimento. Então, o que eu fiz, eu dividi essa ingestão de proteína. Eu coloquei um pouquinho a mais em cada refeição. Então, por exemplo, se eu usava uma dose de proteína em pó no meu shake da manhã, eu comecei a colocar 1,5 doses. Um pouquinho a mais de proteína em cada refeição. Além dessas proteínas a mais, um pouquinho em cada refeição, eu comecei uma suplementação de aminoácidos. Aminoácidos em pó, que é uma mistura de BCAA, glutamina e tudo mais. Eu tomava geralmente no intervalo da manhã e durante o treino. Os aminoácidos são muito legais para evitar o catabolismo. E uma última coisa que eu comecei a fazer nessa semana 1, começar a aumentar um pouquinho os pesos dos meus treinos de musculação e reduzir algumas repetições. Por quê? Quanto mais pesado você começa a treinar pouco a pouco, mais o seu corpo entende que ele precisa daquele músculo. Então, como eu comecei a fazer um pouquinho de aeróbico, comecei a cortar um pouquinho o carboidrato, meu corpo já começou a estranhar. Epa,
ela tá criando um déficit ali, né? Então vamos queimar gordura. Porém, eu não quero atingir minha massa muscular. Então, além de eu aumentar minha proteína, eu também aumentei um pouquinho as minhas cargas. Então, se eu fazia entre 15 e 20 repetições, vamos supor, eu aumentei um pouquinho a carga e fazia 10, 12, 13, sempre indo até a falha. Então, essa foi uma estratégia muito importante para manter minha massa muscular que eu usei na fase 1. Agora vamos para a semana 2. O que eu fiz na semana 2? Sem refeições livres, nem para mim, nem para o meu marido. A gente cortou. Então, foi hora de fazer almoço e jantar em casa no final de semana. A gente tem muito costume de sair para almoçar ou jantar fora nos finais de semana, mas resolvemos ficar em casa e eu mantive aquela dieta mais restritinha. Na semana 3 eu vou falar um pouquinho do cardápio que a gente usou. Então, mesma coisa, mantive os carboidratos baixinhos, aquela meia porção. Fizemos refeições em casa, nada de comer fora, porque mesmo que você escolha uma opção saudável fora de casa, às vezes eles colocam óleo, colocam excesso de sal, colocam um molho mais gorduroso, então a gente nunca sabe muito bem o que esse pessoal faz na comida lá fora, né? As caminhadas que eram 2, 3 vezes por semana, a gente começou a fazer todo dia, mesmo esquema. Musculação, shake pós-treino, espera 1 hora e pouco, 2 horas e vai fazer a caminhada. É uma outra forma de preservar sua massa magra, porque se você fica 1 hora treinando musculação e faz mais uns 40 minutos, 1 hora de caminhada, são muitas horas ali juntas, então pode aumentar a chance de catabolismo. Por isso que a gente resolveu dividir. Se você tiver a oportunidade de fazer, por exemplo, aeróbico de manhã e musculação à tarde ou vice-versa, melhor ainda. Quanto mais afastados os treinos forem, menor a chance de catabolismo. Comecei a treinar mais pesado ainda, só que agora eu precisei de ajuda. Então meu marido, na verdade a gente continua com esse esquema até hoje, ele está me ajudando com os treinos de musculação. Antes a gente sempre ia pra academia, cada um ia fazer suas coisas, às vezes ele só ia fazer cardio porque ele tinha jiu-jitsu, então ele não queria puxar ferro, e eu treinava sozinha. Mas agora meu marido e eu fizemos um pacto e ele está me ajudando a treinar mais pesado. Meu marido já foi atleta de fisiculturismo há muitos anos atrás, hoje ele é atleta de jiu-jitsu, então ele sabe muitas coisas sobre treino, sobre dieta e a gente troca muitas informações, né? Então, treino de perna, ele tá me arrebentando, treino de costa, tudo de ombro. Então, só pelo fato dele me ajudar, já é uma coisa mais segura. Então, se você quer treinar mais pesado, por favor, não faça isso sozinho. Procure ajuda de um profissional da educação física, ou um parceiro de treino que você confie, alguma coisa do tipo, tá? Uma outra coisa que eu fiz na semana 2, eu me obriguei, lancei um desafio pra mim mesma, que eu ia tomar mais água, bem mais do que eu estava tomando, porque quando eu comecei a anotar, eu sempre achei que eu tomei muita água, né? Quando a gente começa a anotar, eu reparei que eu estava até que tomando bastante água, 2 litros e pouco. Só que no final das contas eu falei, eu acho que isso não está sendo suficiente. Vamos me desafiar para que eu possa tomar mais água ainda? Então eu comecei a passar 3 litros e meio de água por dia. Fiquei na faixa dos 3 litros e meio. Os primeiros dias foi bem difícil, então eu quero compartilhar isso com vocês. Então quem quiser que eu fale um pouco do desafio da água, deixa aqui nos comentários. Caso você esteja querendo aumentar também o seu consumo de água, eu vou explicar algumas coisas que eu fiz e o que foi que eu senti e tudo mais. E uma outra coisa que eu fiz muito na minha época de competição e fazia tempo que eu não fazia, foi usar cinta modeladora. Então, cinta modeladora não emagrece, não queima gordura, não faz nenhum milagre, viu? Porém, se você está pegando mais firme na alimentação, se você está treinando mais pesado, a cinta é excelente para começar a modelar o seu corpo melhor. Sem contar que ela ajuda na postura, ela te lembra toda hora que você tem que contrair o seu abdômen, que você tem um negócio ali te pressionando, né? Não é muito confortável, mas depois acostuma. Então, a cinta tem me ajudado, e até agora eu tô usando, que eu comprei uma nova, né? Tem me ajudado a manter a postura, a dar uma afinadinha na cintura, né? Porque conforme você vai fazendo, você vai segurando mais a dieta, você vai afinando e a cinta vai te modelando. Então, foi uma coisa que me ajudou também a dar um contorno extra ali no meu corpo. E na semana 3,
que foi uma semana antes da viagem, fomos mais rigorosos ainda. Eu digo fomos porque meu marido tava fazendo tudo junto comigo, né? Que ele quis dar uma secadinha também. Então é sempre bom ter um parceiro. Se seu marido, ou esposo, ou namorado ou namorada não tem a mesma rotina que você, é hora de um incentivar o outro, que ajuda muito, muito. Quando eu competia, eu não era casada, não tinha namorado, então foi tudo muito eu, né? Eu e o meu treinador, no caso. Mas é diferente quando você mora com a pessoa ou quando você convive sempre com a pessoa. Eu achei que foi muito mais fácil, então fica a dica. Semana 3, sem refeições livres de novo, então foi hora de eu cozinhar mais, né? É um pouco chato, mas o resultado compensa. Então mesmo de final de semana, a gente não comia fora. Nosso cardápio foi constituído de muito verduras e legumes. Foi a base da nossa alimentação. Principalmente folhas. E aí eu cortei de vez até mesmo os carboidratos saudáveis, como cenoura, batata doce, aveia e tudo mais. Isso aí eu cortei, frutas. O meu shake da manhã, por exemplo, às vezes eu só fazia com a proteína e pasta de amendoim, ao invés de colocar as frutas. Até mesmo fruta low carb eu achei melhor tirar pra dar aquela última secada na última semana. E realmente dá resultado. O pessoal acha que é às vezes exagero falar, mas realmente dá muito resultado. A gente diminuiu até mesmo as gorduras. Então, por que a gente só diminuiu na última semana? Porque nosso corpo precisa de gordura boa. Vocês sabem que eu sempre bato na tecla de muita gordura, gordura saudável e tudo mais. Porém, gordura tem calorias. E se você come demais, também pode brecar o seu emagrecimento ou até te fazer engordar, dependendo da sua genética e de como o seu corpo responde. Então, o que eu fiz? Tirei um pouquinho do óleo na hora de cozinhar, do óleo de coco. Deixei de colocar azeite na salada, mas eu só fiz isso por uma semana. Então, é uma coisa que não vai prejudicar o corpo a longo prazo. Você não pode ficar sem óleo por dias e dias e semanas e meses. Mas uma semaninha não tem tanto problema. Então, diminui um pouco. Castanhas. Castanhas é uma coisa que ajuda na alimentação, mas se também comer demais, prejudica. Então, a gente parou de comer muitas castanhas na última semana, então foi uma coisa bem regradinha. Eu de manhã eu gosto muito de tomar shake durante a semana, e final de semana eu faço ovos, uma panquequinha. Então deixei de colocar aveia na panquequinha, foi só ovos e proteína em pó. Mas eu gosto muito do meu shake com pasta de amendoim, proteína em pó e água. Eu geralmente coloco água de coco, então na última semana foi só água, porque a água de coco também tem um bocadinho de carboidrato. Então estávamos bem restritos no carboidrato na última semana, para poder chegar no navio os dois mais sequinhos, né, mais definidos. E a gente também começou a jantar mais cedo, para que pudéssemos aumentar um pouquinho o período de jejum. Então a gente fez um pequeno jejum intermitente ali por uma semaninha, que também dá um resultado legal. Mas, como não foi um jejum intermitente por muitos e muitos dias, também não atinge a massa muscular. Eu já falei aqui antes que jejum intermitente durante o período de hipertrofia eu não indico, porque você precisa de mais comida. Mas fazer 1 ou 2 semaninhas não vai prejudicar tanto, desde que você esteja fazendo tudo que eu já falei. Treinando mais pesado, comendo mais proteína, suplementando, tudo mais. Então, muita salada, shake, proteínas como frango, ovos, peixe, até mesmo carne vermelha a gente consumiu, porque a gente gosta muito. Abacate, a gente consome muito porque além de tirar a fome, é uma fonte de gordura boa, mas também não tem tanta gordura quanto o óleo, por exemplo. Então por isso que a gente deixou o abacate, mas reduziu o azeite, reduziu o óleo de coco, porque azeite e óleo de coco é gordura pura, né? Uma colher de sopa, que tem 15 ml, tem 15 gramas de gordura. O abacate não é gordura pura, tem 1 ou 2 graminhas de carboidrato, tem 1 graminha de proteína, tem alguns graminhas de gordura. Então não é só óleo, não é só gordura. Então é uma coisa legal para alimentação. E muito vinagre de maçã, água com limão. Então meu marido adora um suco de maçã, né? Mas já cortei dele. Água com limão. E também glutamina, a gente usou glutamina para que pudéssemos proteger nossa massa muscular ainda mais e cuidar do nosso sistema imune. Então vocês viram? Não fizemos nada de outro mundo, só usei algumas estratégias que eu sempre usei em meus períodos de competição, por exemplo. Meu marido também usou algumas estratégias que ele já sabia, então tivemos essa troca de informação para que pudéssemos secar aqueles quilinhos de gordura. Meu marido acho que perdeu uns 5 quilos, homem geralmente perde mais, né? Porque homem tem mais massa muscular. E eu perdi 3 quilinhos.
Mas 3 quilinhos faz muita diferença, ainda mais porque eu não sou muito alta, eu tenho 1,60, eu sou média. 3 quilinhos de gordurinha, retenção, já faz toda a diferença na foto, te deixa um pouco mais elegante para fazer umas fotos melhores, né? Então, essas foram as estratégias que nós usamos. Tem que ter disciplina, tem que ter paciência. E foi como eu falei, a gente não quis fazer nada, assim, tirar tudo e aumentar o cardio e fazer um monte de treino. Não. Fizemos pouco a pouco para emagrecer um pouquinho, mas sem atingir a nossa massa muscular. E outra, sem engordar tudo de novo, né? Se eu tivesse emagrecido mais, pode ser que eu teria engordado mais ainda agora. Eu voltei com meu peso normal agora, já ganhei os 3 quilos de novo, porque eu comi um pouquinho a mais lá no navio e agora eu já voltei pra minha rotina, com mais carboidrato. Durante a alimentação parei de fazer cardio, parei de fazer jejum, porque agora eu volto pro meu objetivo de aumentar a massa muscular. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim, deixa nos comentários que tipo de vídeo você quer que eu faça contando minhas experiências, dando segredinhos, dando dicas, ou se ficou alguma dúvida desse vídeo, deixa aqui nos comentários também, ok? Um beijo, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!